Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Louvado seja Deus por essa manhã de oração, de segunda-feira, início de trabalho da semana. Que a bênção do Senhor venha cair sobre nós, cada vez mais, nos livramentos, nos guardando, em nome de Jesus. Quero estar orando em nome de Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém? Paz do Senhor Jesus aí, irmão José Frutuoso aí, Bispo Dário, Pastora Vera, Petrópolis, todos os estados do Brasil, todo o Brasil, nossos irmãos fora do país, amigos. Deus abençoe lá nos Estados Unidos, Pastor Wellington, todos os amigos que nós temos, em nome de Jesus, Pai. Reverendo Murilo, Deus abençoe a todos. Fica na paz a todos com muito carinho, em nome de Jesus. Lembrando que hoje, às 20 horas, teremos o culto de clamor com o nosso Bispo Edson, Pastora Simone, o louvor com os filhos, uma benção. É um culto no Face da igreja, com a família, com os levitas, os 2 filhos, e uma benção, Vitinho e Débora. Deus abençoe o trabalho de oração para a glória do nome do Senhor Jesus. E nós aqui vamos caminhando com o pão diário, esse pão diário que o Senhor nos deu pela manhã às 10 horas. E Deus abençoe aí aos nossos amados que participam. Paz do Senhor Jesus a todos. Aí a nossa diaconisa Valquíria, outros eu vou identificando, nossa diaconisa missionária Priscila, Alberto, nossos irmãos em geral, todos que participam, Pastora Simone, Pastor Bruno, Pastora Margarete, todos que participam dessa live e possam levar como missionários essa palavra ao coração do povo. Louvado seja Deus. Eu quero ler hoje Mateus capítulo 5, e louvar a Deus por tudo. A palavra diz que em tudo devemos dar graça, em tudo, não por tudo, algumas coisas nós não damos glória, porque é sofrimento, clamamos, gememos, por isso tem as lamentações de Jeremias, ali as lamentações, e que vai lamentando as dores, as coisas acontecidas. Mas nós também temos que dizer: seja louvado, Senhor, por tudo, Que Deus seja louvado, aos que vão entrando aí, participando. Eu vou, conforme foi identificando, nossa diaconisa Adriana, que todos os dias pela manhã está aí, participando, pondo as orações, a gratidão dos irmãos, anunciando a igreja. Às vezes você, amigo, amiga, diz assim: ore a Deus, de repente diz assim: eu vou ajudar esse ministério, nos ajude. A gente vai fazendo a obra devagarzinho, com muito amor, com muito carinho, jovens, crianças, adultos, idosos, tudo estamos juntos para louvar e glorificar o nome de Jesus, para Ele ser glorificado. A Ele a glória, Ele a honra. Então vai aí a paz para todos os estados do Brasil. São Paulo tem sido abençoado aí com essa live, em nome de Jesus Cristo. O sermão é Mateus capítulo 5, louvado seja o Senhor. Amanhã também nós temos às 20 horas, amanhã eu estarei anunciando, quero Adelino, estudo Adelino de Souza Lima, mas amanhã eu gosto sempre no dia, porque não fica tanta coisa, tanto anúncio que a gente acaba se perdendo. Então hoje às 20 horas é o Bispo Edson, Pastora Simone, e com o culto do clamor, às 20 horas nessa live. E também agradecendo aí o ciclo de oração, que todas as manhãs a lâmpada é mantida acesa. Todas as manhãs são postos azeite na lâmpada para que se possa glorificar. Então Jesus um dia subiu ao monte
chamado Monte das Bem-aventuranças. Por quê? Porque é o nome que se deu, né? Porque ele vai aqui trazer bem-aventuranças aos discípulos e a toda a humanidade. Então, dali ele anuncia. Então, lá tem uma igreja chamada Igreja da Bem-aventurança, e o monte ficou como Bem-aventurança. E diz assim, vendo Jesus, Mateus capítulo 5, está ouvindo bem? Aí me anuncia se está tudo bem, aí dá um joinha, se está legal, senão eu boto o microfone aqui. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como já apacentasse, aproximaram-se os discípulos. E aí ele passou a ensiná-lo, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Né? Eu vou por parte rápida aqui para não ficar muito tempo. Capítulo 5 de São Mateus, versículo 2. Bem-aventurados humildes de espírito. É tremendo, né? O que é um espírito humilde? É um espírito que tem obediência a Deus, ao Criador. Porque Moisés, ele é muito claro, dizendo que Deus é mente eterna. E o Senhor vem desde a criação, trazendo a porção do Espírito dele. Então, quando ele cria o homem, ele dá o sopro de vida. O Espírito é o sopro de vida, o Espírito Santo, sopro de vida. E aí o homem tem um espírito manso, obediente, ordeiro, né? Que o Senhor perdoa todos nós, né? E pelas falhas, pela coisa, porque pela separação o homem ficou à revelia. Então isso vai se retornando a ele quando ele passa a receber a porção. Então você vê que aquela porção soprada em Adão, ela vem depois sendo trabalhada, e como houve o afastamento, ficou em um homem. Deus escolhia ali aquele sacerdote e representava Deus para a humanidade. Mas depois Joel já fala que haveria o dia do derramar do Espírito Santo. O que é derramar? Né? A gente às vezes não para fazer a pergunta. Derramar. Então por quê? Porque o Espírito é porção e cada homem tem a sua porção. Por isso que a palavra diz que quando na morte o Espírito volta a Deus. Por quê? Porque é para quem obedece. Para quem não obedece, não volta a Deus. Fica cativeiro. E Deus me mostrou isso. Aos que obedecem, retornam. E aos que não obedecem, ficam em cativeiro. Isso o Senhor apareceu a mim, falou e me mostrou, né, tanto após a morte, como também após a morte tem a vida. O Senhor me mostrou isso, né? Para os que obedecem e para os que não obedecem. Então, quando Jesus Cristo diz, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está vendo? Então, está aí a explicação. Eu vou sair desse versículo. Então, os que obedecem têm parte do reino, e quem não obedece tem parte com a destruição. Então, bem-aventurado, versículo 4, aos que choram, porque serão consolados. Então, as lutas que vieram na humanidade, né, aquela paz que Adão tinha dentro do jardim do Éden, eu gosto muito de ir ao princípio e trazer a lei como entrando na graça. Porque se nós ficarmos na lei, nós teremos ódio, morte, destruição. Mas a lei, ela veio por causa do pecado, diz o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos. A lei passou a existir por causa do pecado. Quer dizer, ela aviltou, ela teve que ser criada para combater o pecado. É tremendo, né? Então o Senhor planeja com a lei a restauração, trazendo a graça. Então ela tem que chegar na graça. Deus não é destruição, Deus não é ódio, Deus não é morte. Deus é paz, temor, obediência, e aí
vida eterna, vida com graça. Então Adão, enquanto obedeceu, tinha paz, não entrava o mal. Espíritos imundos, está tudo incluso na palavra mal, porque a gente fala assim, mal. O que é o mal? Mal é aquilo que é contrário a Deus, e o que é a ausência de Deus. Então, a ausência de Deus, o mal prevalece. A ausência de Deus. Falta de temor, falta de tanta coisa que acontece com a humanidade, o mal acaba agindo. Né? Então, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Porque o Consolador é o Espírito Santo, Jesus mesmo falou, para que não se turbasse o coração, para que não ficassem tristes. Ele disse, olha, eu não vos deixarei órfão, e vos enviarei o Consolador, e estarei convosco. Quer dizer, como o Pai, o Filho, o Espírito Santo é uma trindade, são três em um, assim que ele se apresenta em cada pessoa, assim a pessoa de Deus, de Cristo, está no Espírito Santo. É muito lindo, né? E aí traz o consolo, quer dizer, ajuda, é o que nos ajuda. Senão, as pessoas sem Deus, a gente vê como fica atormentada, como perde a vida, como entra em desespero, e o inimigo toma, né? Toma, é uma coisa tremenda. Né? Eu vou dar um exemplo aqui rápido. Né? Eu me lembro de um caso, já bastante antigo, e a esposa veio a mim e falou assim, pastor, eu precisava de que o senhor fosse na minha casa, eu quero vir para a igreja, nós oramos por ela, ali na tarde da benção, tudo, porque meu marido é muito bom. Ela ainda disse isso, meu marido é muito bom, meu marido é trabalhador, mas de repente, assim, ele tem umas coisas estranhas, começa a falar em se matar, começa a falar que vai matar todo mundo, e já pegou faca para mim, mas ele é bom, eu não sei o que acontece com ele. Falei, vamos orar, né? Vamos clamar a Jesus, porque essas coisas é para ele, não é para homens, não é para médico, não é para ciência, é só Jesus. A ele cabe a vida, a ele cabe a morte, a ele cabe tudo, né? E aí fomos àquela casa. Então deu para ver que ele era uma pessoa boa, conversava direitinho, assim, mas de repente ele estava elétrico, assim, meio espantado, meio estranho, né? E o que eu fui oferecer? Jesus. Eu falei, Jesus, entra nessa casa, vai na frente, né? Eu vou lá apenas como um servo para levar a tua palavra, mas a tua palavra é vida, mas que entra nessa casa. Porque Jesus quer entrar em qualquer casa. Então, Apocalipse, capítulo 3:20, se me falha a memória, Jesus anuncia que ele quer entrar. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele, ele comigo. Esse cearei é a entrada e morada de Jesus na casa, que é a casa tanto a espiritual do homem, como a casa, o lar que ele habita com a família, para que o inimigo não entre. Então ele mostra que ele está do lado de fora por causa do pecado, porque foi o pecado que trouxe o véu, a separação por isso que o véu simboliza o pecado. Então, quando Moisés sobe ao Monte Sinai e tem a presença do Senhor que diz para ele, Moisés, o que você está fazendo aqui? E tira as sandálias dos sapatos, tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que tu pisas é santa. E Moisés, quando desce, a palavra nos relata que eles não podiam olhar para o rosto de Moisés, porque ele trouxe a glória de Deus com ele.
E isso me chama muita atenção, porque Moisés foi quem entrasse na presença de Deus, na lei, principalmente, porque não estava, Jesus é um filtro hoje para nós. Então, na lei, a pessoa era fulminada, tanto que Uzá, como o servo de Davi, do povo da época, dos sacerdotes, ninguém podia nem tocar na arca, que era com a presença de Deus. Morria, era fulminado. Até o sacerdote, quando entrava na tenda da congregação, quando ele entrava na tenda de oração, no lugar santo e no santo dos santos, ele tinha que estar com a vida em dia, em oração, em jejuns, em separação, para que ele não fosse fulminado. Então ele entrava com uma corda à canela, aos pés, né? Ou na cintura, porque se ele morresse, não podia entrar ninguém, tinha que puxar ele, porque se o sacerdote morreu, alguma coisa estava errada nele, que Deus não aceitou. Então ele era fulminado. Mas por quê? Porque ele trazia o pecado nele, então ele se consagrava. Isso não é Deus separado do homem. Não pode ser entendido assim, mas o homem separado de Deus, porque preferiu o pecado. E preferindo o pecado, o homem traz o mal, e o mal passa a agir. Então, é tudo isso. É simples o entendimento. Deus quer o relacionamento com o homem, tanto que ele deu seu filho unigênito. Mas devido o homem escolher o pecado, a destruição, a maldade, então é separação. Então o véu simboliza o pecado que nos separava do Senhor. E quando Jesus está na cruz, ele dá um brado, quando ele diz, Pai, tudo está consumado, o véu se rasga de alto a baixo. Por quê? Porque simbolizando que do trono de Deus já receberia a presença do homem através do Filho, que é Jesus Cristo de Nazaré. O Cristo, o Salvador, ungido de Deus, o Nazareno, o Galileu, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o restaurador de vida, a estrela da manhã, a rosa de Saron, a pedra viva, a pedra de esquina, a pedra angular, a rocha eterna, a rocha viva, a fonte de água viva, o manancial de vida, de águas e vida, aquele que é o leão da tribo de Judá, que é o rei dos reis, e tem mais atributos a ele. Esses atributos têm que ser louvado, e glorificado, e exaltado, e bendito o nome dele. A ele a glória. Então ele sobe no monte para dar bem-aventurança, dizendo que aí vai aqui abaixo, eu vou até aqui para a gente poder orar. E ele vai falando dos bem-aventurados, porque só é bem-aventurado quem tem Jesus, quem chega a Jesus, quem entrega a ele as suas lutas, quem consegue se render a Deus, né, reconhecendo a obediência e o temor. A obediência e temor não é medo, não é pavor, o que é obediência a Deus? Uma outra pergunta que a gente nos faz. O que é obedecer a Deus? É andar nos seus preceitos. Mas preceito, eu no início da conversão, eu entendi, eu quis entender por que não isso, não aquilo, não deve, né? Não deve, não, isso contamina, isso Deus não se agrada. Eu depois fiquei vendo e falei, mas isso é bom para mim, porque se eu não gasto dinheiro em bobagem, em coisas que não é pão, destruição, né, vícios e perda, é bom para mim. Então, tudo que Deus faz para nós é bom para nós, porque para Ele, a gente sem Deus, Ele é Deus. E a gente com Deus, nós temos a Deus. Então, é preciso que a humanidade entenda isso. É isso que Jesus foi simples, trazendo o amor de Deus, dizendo, sois bons e aventurados. Então tem que ter o espírito brando, o espírito
de obediência, o espírito humilde que ele está falando, é o Espírito Santo que vem ao homem, porque senão o homem fica no espírito de desobediência, de desordem, né, de falta de temor. Tudo isso é o que está contra a bem-aventurança. Então, é bem-aventurado os que temem a Deus, que obedecem a Deus. Essa é a bem-aventurança. Por quê? Porque ela vive em paz, ela vive do melhor, desfruta o melhor. Eu gosto muito da palavra desfruta, né? Desfruta do favor de Deus. É muito bom, né? Então, a gente vê aquele homem, e o Senhor me deu uma palavra, eu ajoelhei naquela casa, aquele homem meio perturbado, ora estava bem, assim, alguns minutos, e de repente ele estava elétrico, meio estranho, com os olhos arregalados. Eu orei por ele, não houve manifestação na vida dele. Por quê? Porque a casta, ela não se manifesta fácil. Jesus disse para os discípulos, eu gosto muito da Bíblia, né? Da palavra e do meu testemunho e das coisas que eu vi e vivi, para não contar história, né? História a gente conta da Bíblia, que é verdade, agora, e das parábolas de Jesus, porque é verdade feita por ele. Mas a história de outros, a gente fica na entrelinha se não viu, só ouviu. Então eu gosto muito das minhas histórias, do que eu passei, do que eu vivi, dos exemplos. E ele, e eu falei, e o Senhor me deu uma palavra de conversão. Então eu falei, né, ele quis até matar a sogra, a esposa, se matar, essa coisa toda, vinha vivendo isso. E a palavra que o Senhor me deu foi de salvação, conversão. Conversão para ter salvação. E eu preguei, naquele momento ali, uns 10 minutos, eu falei, é simples o remédio para resolver a sua causa. E a causa desta casa. E começou por ela. Você vai entender. E começou o chamado de exortação por ela. Aí ela disse, mas é ele. Você entendeu, não? E eu falei assim, olha, é você que Deus quer começar a limpar, lavar, entrar. Ele está na porta para entrar e quer começar por você. E eu? Não, é ele que fica perturbado. Eu falei, mas é você. Começa por você. Eu não sei porquê, não sei o que tem debaixo do pano, mas é você. E aí ela veio, trouxe ele. Orei por ele, ele libertou, ele acalmou, né? Ele acalmou, não ficou mais perturbado a partir daquele dia. E eu falei, só tem uma coisa. É preciso beber da água todos os dias. Palavra, água, oração, para você ficar guardado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas também a palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Mas também a palavra na cartinha de Pedro também diz que ao redor está o anjo do Senhor, mas ao derredor está Satanás maramando a quem possa tragar. Então, é preciso ter a guarda de Deus, a proteção, para que o inimigo não toque. Ele estava, como estava aberto, então, e como estava na desobediência aberto, então o inimigo estava dentro de casa querendo acabar com todo mundo. Ficou bem. Então, vi aquele homem, quantas vezes eu testemunho, eu falava para ele, você fica zangado de eu falar na igreja? Ele falava, não, pode falar, apostando testemunho. Esse homem ficou manso, calmo, era violento, ficou calmo, sabe, levava a esposa para a igreja com prazer, coisa linda, irmão. Ele teve que mudar para longe, mas ficou uns anos assim, eu ficava olhando aquilo foi várias vezes meu testemunho, dizia, olha, Jesus é isso, da vida, vida com abundância. Então somos bem-aventurados não é para só olhar para baú de ouro, não, só olhar para casa, não, para carro, para postura de dinheiro, porque tudo isso fica depois. Isso é um bem-estar que Deus tem o prazer que nós temos. Mas o que nós temos que ter
É a certeza da paz. E a paz não é depois que nós formos para a glória. A paz tem que começar aqui. Tanto que eu entendo como a obra salvífica é muito preocupante a gente esperar no dia da morte para aceitar Jesus. Isso é um perigo. Não vou para a igreja agora, porque daqui uns dias, sabe, agora eu estou em pecado, agora eu não posso, agora eu quero desfrutar. Isso é perigoso, isso é rejeição a Deus, porque a oportunidade para cada um, você vai dizer assim, mas a pessoa, o senhor aceitou Jesus aos 32 anos, não me lembro agora, mas o 34, 33 para 34, mas o outro lá aceitou quando vem de berço, a criança, então o senhor foi depois. Outros na última hora. Tem o trabalhador da última hora. Jesus relata isso como uma salvação aos que aceitam. Não cabe a ninguém saber determinar quem é salvo e quem não é salvo. Nem época nenhuma. Cabe a Deus. Mas o perigo é quando nós temos a consciência, é isso que Paulo fala. Então a chance, a oportunidade, e quando a gente... o problema está na consciência. Não quero agora Jesus, não quero, não quero me batizar agora. As pessoas não aceitam muito esse tipo de palavra. Não quero agora, sabe, porque vou viver minha juventude. Ou a própria mãe fala para o filho, não, você não precisa agora do batismo. Isso é um absurdo, porque ao vitupério, a salvação, o véu se abriu para nós passarmos para o lado de lá, para nós entrarmos após o véu. Então, quando Jesus brada na cruz do Calvário, ele diz, Pai, tudo está consumado, o véu se rasga de alta baixo, dizendo, o acesso está livre. Então, entre. Então, tem que passar para o lado de lá. Até o sacerdote tinha dificuldade de passar do lugar santo para o santo do santo, mas Jesus abriu, Deus ficou livre para toda a humanidade, e é isso que nós vamos orar hoje, né? Nessa palavra de bem-aventurança, porque nós somos bem-aventurados, e Jesus está às portas, Jesus está às voltas, tudo tem que acontecer, algumas visões e sonhos têm se cumprido. Ontem se cumpriu mais uma. Então nós temos que... Eu me lembro que eu tive uma visão porque assim, eu fui do Exército do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, servi lá, né? E eu como conheço desde criança o Rio de Janeiro, né? E eu tive uma visão que o Rio, a polícia subia das comunidades e não dava conta. Então vi o Exército e não dava conta. E eu me lembro que na madrugada, já de manhã no café, eu passei isso para o bispo Dário. Eu falei, puxa, eu tive um sonho, porque assim, na minha concepção humana, jamais o Exército seria resistido, né? Porque é o Exército. E o Exército era chamado, não dava controle da criminalidade, e morria muita gente, e teve que chamar o Exército, e o Exército não conseguiu botar ordem ali, porque assim havia muita desordem, muita guerra, muita morte. E eu ainda tive o pensamento, mas o Exército, e isso aconteceu, eu vi acontecer. A polícia foi posta dentro das comunidades e houve muita morte, desordem, e não se conseguiu a ordem. Veio o Exército, houve morte, e para não haver mais, ele teve que ser retirado, como eu tive a visão. Não que ele não resolvesse, né? Mas não resolvia porque morreria mais inocentes. Então ele teve que ser tirado do lugar e deixar. E a criminalidade foi... E tudo isso tem acontecido. E outras visões aí muito sérias, elas têm se cumprido. Então que Deus, Jesus também está à porta. Eu também tive uma visão de Jesus dobrado como uma explosão atômica do céu, da volta de Jesus. E todos caíam no chão, todos se prostravam. Eu tive essa visão, passei para a igreja, né?
E também tive essa visão, e tive uma outra visão agora, no fim do ano de 2021, acho que foi em dezembro, se não me falha a memória, eu tive uma visão e que havia um censo em toda a terra. E aí eu estava com um dos meus filhos, o Juninho, na mão, e eu andava com ele, e as ruas, e não parecia nem dia nem noite, é quando falta ausência de luz, né? Então fica aquela penumbra, e eu percebi aquilo, nem era noite, nem era dia. Então fica aquela penumbra, aquela escuridão indevida. E eu caminhava pelas ruas meio desorientado, dizendo, mas o que está acontecendo? Né? E todo mundo ia para esse censo. E eu comecei a perceber que em todos os lugares havia pontos de censo e havia pessoas, havia filas como que vai voltar, mas fazendo censo. E eu, na rua, parei e olhei para a primeira fila. E quando olhei para a primeira fila, eu via homens e mulheres, jovens e crianças, junto de mão dada, ali para ir para aquele censo. E eu, quando olhava para o rosto da pessoa, eu vi o rosto da pessoa e ele transformava numa besta. E eu passei isso para a igreja. E eu nunca dei aqui esse coisa, foi agora final de 2021. E transformava o rosto numa besta, como se fosse uma mula, né? E eu olhava aquilo e eu piscava o olho para ver de novo se eu estava vendo mesmo, dizer que é isso. E eu piscava, olhava, era o rosto da pessoa. E olhar todas elas, em todos os censos que eu ia. Eu saí pela rua, caminhando a ermo, dizendo o que está acontecendo. E todos os lugares que eu via o censo, o rosto das pessoas virava como besta e voltava ao normal. E aí aí chegou minha vez, eu fugi desse censo ao que pude, e chegou uma hora, a polícia pela rua, né, obrigando a todos a ir ao censo, como foi do tempo de Jesus. E aí eu tive que entrar numa fila, que o censo era uma escada, e na parte de cima. E eu fui para a fila, e eu conversei com a pessoa que estava atrás, falei, o que está acontecendo? Ela também não sabia. As pessoas iam para a fila sabendo que era obrigado a ir para a fila, mas não sabia o que era coisa, mas era um censo, porque eu tinha um discernimento de espírito que era um censo, para saber quem é quem. E aí eu olhei para a pessoa de trás e falei, sabe o que estão fazendo? A pessoa falou assim, eu não sei, mandaram todo mundo, né, se apresentar, todos têm que apresentar. Falei, tá bom. Aí eu olhei para o rosto dela, ela virou uma mula, assim, o rosto. E aí conversei com o da frente, mesma coisa. Eu olhava as pessoas na fila, ela ia e voltava ao normal. Virava a mula e voltava ao normal. E foi chegando a minha vez. Fui subindo a escada e eu fiquei. Aí quando eu cheguei na mesa para me apresentar, disse, quem é o senhor? Eu falei, sou Luiz Carlos e tal. Aí era um rapaz de uns 30 anos, mais ou menos. E ele falou assim, se assenta e dá os seus documentos. O senhor é cristão? E eu fiquei olhando para ele assim, espantado. A pergunta do censo era, o senhor é cristão? O senhor serve a Jesus? Foi a pergunta. E não era, por isso que as pessoas não sabiam que censo, o que era, porque tinha dúvida, né, do que estava acontecendo. E aí eu fiquei olhando, quando eu fiquei olhando para o rosto dele, ele também virou uma mula. E aí eu fiquei olhando, eu falei, como eu já estava dentro da visão e entendendo que estava acontecendo algo diferente, que não era um senso comum, mas que tipo de senso era, e eu só tinha o discernimento que era o senso, eu entendi porque já olhava para o rosto das pessoas, virava como uma besta.
né, e voltava ao normal. E quando eu olhei para ele, ele estava normal. E quando ele me perguntou, virou uma besta e voltou ao normal. Quer dizer, a visão que Deus me deu, o discernimento era um senso para saber quem era cristão, quem não era, para identificar os cristãos, e o outro era que aqueles que negassem, por isso que a besta era o espírito do engano e da mentira. Então, aqueles que rejeitassem, disseram não, já seriam parte do engano para a vinda de Jesus. E aí eu fiquei parado, ele disse, você é cristão ou não é? Aí eu falei assim, sou. Eu fiquei pensativo e ele insistiu, porque eu falei, por que está perguntando isso? Né? É um senso já para saber quem é crente e quem nem é crente. A palavra diz que pobres e ricos, né, não poderão comprar, né? É o período da tribulação. Então já estava começando. E eu falei que era, ele anotou e já me tiraram da sala. E eu saí assim, preocupado. Eu falei, Jesus nos guarda, chegou a hora. Então tudo isso está para acontecer. Então a igreja tem que estar preparada, porque essa hora é a hora que Jesus vai ver quem é e quem não é. Por isso o rosto virava e voltava de muitos que eu via que estavam na fila. E aí eu fiquei ali, eu ainda demorei a responder e ele insistia. Ele só queria saber, primeiro, quem eu era, os documentos, e a resposta, se eu era cristão ou não. Tremendo, né? Então isso foi agora, 2021 para 22. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que a igreja esteja firme. E os últimos tempos, eu não tenho senão palavras de Jesus da salvação. Então, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, esse cear de Jesus é morada, é estar, porque nós moraremos com ele. Primeiro, ele só vai morar com Jesus se aqui na terra ele morar conosco. É uma preparação. Não há de quem vai para a vida eterna sem que ele vá já daqui. Os primeiros degraus são na terra. Então entendi isso nas revelações de Deus desde o princípio. Ele diz, quem teme terá parte com essa morada, e quem não teme está condenado. E me mostrou como está na palavra, e não está fora da palavra, porque a visão de Deus ela tem que se comparar com a palavra, porque senão fica coisas de homens, porque tem os sonhos da carne, tem visão da carne, tem visão de Deus, e tem arrebatamento, tem êxtase, como Pedro teve. Tudo isso está dentro da palavra, mas tem que saber o que é de Deus e o que é da carne. E eu tenho certeza do que eu estou falando, que é de Deus. Porque todas as visões que o Senhor me deu, se cumpriu. E tenho certeza que Deus vai guardar o seu povo, a sua igreja, e nós estaremos na glória com Ele. Em breve, Jesus estará voltando. Essa é a mensagem de hoje. A mensagem de hoje, ela tem que sair do baú de ouro, ela tem que sair das chaves de ouro, ela tem que sair... a gente não pode pregar terror. A gente não pode pregar terror. Aí se confunde. Não, porque a grande tribulação, porque vai morrer todo mundo, vai matar todo mundo. Irmão, nós somos a igreja de Cristo, a igreja tem paz. A de Jesus, todas as vezes que veio e entrou no meio do povo, ele disse, paz seja convosco. A igreja não deixa de ter aflição, mas a igreja tem guarda de Deus, tem graça de Deus, tem amor de Deus, tem o pão, tem tudo que Deus tem dado para nós, porque a palavra se cumpre, a rede enche de peixe, a bênção de Deus vem, então a rede vazia se rompe de tanta bênção que Deus dá. Então é isso que nós não podemos confundir opressão para o povo,
com a vinda de Jesus de restauração, que haverá uma grande tribulação para os que ficarem. Mas nós não somos a igreja, nós estaremos com Ele. Ele está morando, Ele bateu a porta, abriu e Ele entrou. Entrou na minha vida e na sua. Ele entrou e entrou para ficar, e não ser um peregrino de conversa, mas ser um residente, um morador eterno nos nossos corações. Ele gera vida e vida com abundância. Essa é a palavra da bem-aventurança que Jesus deu, do monte das bem-aventuranças, que deu para os discípulos para passar para a igreja, não para passar morte, passar destruição, ódio. Não. Porque a igreja, se a igreja vai ficar livre da grande tribulação, então por que nós temos medo? Por que nós... Então Jesus virá e resgatará. Só tem uma coisa diferente. A noiva tem que estar preparada. E a preparação é essa. Eu olhar para aquele homem, que nem um outro irmão também, eu dou exemplo dele, ele fala, é o Marcão, eu falo, Marcão, eu sei que a gente todos pecou, você era doido, Marcão. Ele chegou na igreja com revólver, tadinho. Sabe, um homem forte, um homem troncudo, ele é parrudo, fortão, muito forte. E ele chegou no porteiro e disse, eu posso entrar, eu estou armada. O porteiro falou com ele, ficou apavorado, o menino o irmão virou branco, um lençol branco, foi lá no púlpito, eu estava pregando. Falou assim, pastor, tem um homem lá armado, lá disse que vai entrar. Eu falei assim, diz para ele que ele entra, mas sem a arma. Aqui ele não entra com a arma. Vai lá e fala para ele. E ele com medo, tremendo, branco, vai lá e fala para ele, o anjo não vai deixar ele entrar. E foi o que foi feito. Aí ele ficou na porta querendo entrar, e chegou uma hora, ele disse para ele, o moço deu testemunho. E ele acabou tendo que dizer para ele assim, eu vou deixar o revólver aqui, e você olha, eu não posso entrar com o revólver, não estou conseguindo entrar. Não entrou. Ele é o testemunho do vivo. E aí ele entrou e sentou, e aí Deus falou com ele. E aí Deus pegou ele, aquele homem saiu de dentro da igreja chorando. Antes dele sair, ele chorou tanto que nem uma criança. Eu achei lindo ele para aceitar Jesus. Eu preguei, Deus foi falando com ele, foi uma coisa tremenda. E Deus depois falou diretamente com ele ficou, ele caiu em pranto. Ele disse, eu ia matar mais um homem, eu estava nervoso, eu não tenho paz, eu perdi família, Deus vai te devolver tudo. Irmão, Deus devolveu tudo, Ele cuida da esposa, das filhas, das netas, com carinho. Eu já fui várias vezes visitar ele, e ele, assim, é uma coisa tremenda, como mudou o homem. E ele saiu de lá, ele me entregou a arma, ele disse assim, eu vou entregar. Eu falei, eu não quero isso, entrega para a polícia, faz o que você quiser, eu não quero, né? Na minha mão não. Mas ele falou assim, eu não quero mais ficar nessas vidas de ser um homem violento, eu quero paz. E ele virou um trabalhador com paz. E a família que nós jejuamos, ele era muito violento, então ninguém queria, todo mundo aceitou ele. Foi uma coisa ali. E eu estou te mostrando, quando Jesus entra, muda, transforma, é bem-aventurado. É o que tem, meu Senhor. Essa é a paz e a bênção. Vamos orar. Jesus, louvado seja o teu nome, o teu amor, Senhor. Ele que renova a igreja, ele que fortalece. É a tua graça e a misericórdia infinita, Senhor, os motivos de não sermos consumidos. Senhor, que tu, Senhor, és amor, que tu és restauração, que tu és o residente de nossas vidas. Tu és o residente de nossas casas. Nós glorificamos a Ti, Jesus, e apresentamos a todos nós e nossos filhos, netos, Senhor, toda a nossa família, tudo nas Tuas mãos, Senhor, para que seja guardado. Sabemos, Senhor, que a hora da grande tribulação que está por vir, Senhor, Tu, Senhor, nos livrará, Tu resgatará a igreja. O anticristo, Senhor, já está agindo. Senhor, o anticristo, Senhor, Senhor, que virá, e Senhor, e a Tua igreja, Senhor, será arrebatada. A Tua igreja, Senhor, continua vivendo o melhor de Ti. A Tua igreja tem a paz que excede o entendimento. A Tua igreja tem a vitória em Suas mãos, que é a autoridade, Senhor,
nos deu, nos concedeste, e nós declaramos a paz que excede o entendimento, e declaramos o teu amor, e declaramos o livramento, declaramos a cura, Senhor, pelo teu poder, pela tua glória, pela autoridade do teu nome, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és ungido de Deus, tu és, Senhor, o Salvador, tu és o que livra de todo mal. Senhor, que teus anjos estão na terra para nos ajudar a nosso favor, Senhor, que guarda o teu povo, que livra o teu povo de todo mal e que traz o pão, Senhor, e as bênçãos, Senhor, transbordantes, sem medidas, mas sacudidas sobre a casa do teu povo, sobre o teu povo. Eu declaro, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que haja paz, que os espíritos imundos que não entre, que a besta não entre na sua casa, não entre na sua vida. Seu coração, sua vida e a sua casa é morada do Espírito Santo, do Espírito de paz. Bem-aventurado, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, e nos dê força, né, como igreja fortalecida. A igreja está na mão de Cristo, não está na mão de ninguém, está na mão de Cristo. É Ele que tem a chave. Eu tenho a chave da morte e do inferno em minhas mãos. Toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra, e debaixo, em todas as circunstâncias. Quer dizer, as três instâncias declaradas pela palavra de Deus: os céus, a terra e o inferno, está nas mãos de Jesus. Tenho autoridade com a chave nas mãos, está nas mãos dele. Eu tenho a chave, a porta que eu abro, a chave de Davi, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Então isso é Jesus. Toda a autoridade está nele. Amém? Deus abençoe você. Amanhã estaremos aqui às 10 horas. Força, vamos em frente, em nome de Jesus. Com a vitória em Cristo Jesus. Às 20 horas hoje, Bispo Edson, Pastora Simone, louvor com Vitinho, Débora. Uma hora eu irei lá, pegarei um tempinho para estar lá com eles, para poder estar trazendo também uma mensagem, como já trouxe outras vezes. Um culto abençoado, em nome de Jesus. Culto do clamor, 20 horas. Deus te abençoe, até mais 10, em nome de Jesus Cristo. Amém.